E aí, gurizada? Boa semana aí para todo mundo. Vamos que vamos, falar um pouquinho sobre o Internacional, algumas questões particulares ao Colorado amado, questão de DM, questão de Maurício, tá pintando uma situação aí do Maurício, né? Tá todo mundo querendo o Maurício agora, também joga demais, óbvio, né? Alô, Gutinho, meu primo na área, o Sérgio Domingues, Nando Chaves também chegando por aqui. Aliás, sobre o Maurício, vamos começar sobre o Maurício aqui, tá? O Maurício que já despertou interesse no início do ano por algumas equipes aqui do país. O Palmeiras já quis o Maurício, o Corinthians também, tem uma situação lá do Inter com o André Curi, que é o empresário do Maurício. E teve o Corinthians aí na jogada também no início do ano. E agora o Botafogo, através do Textor, né? Salve, primo! Tamo junto. Então, o Botafogo, Tomás Maciel também. Botafogo deverá fazer uma proposta pelo Maurício de cerca de 12 milhões de euros, tá? 12 milhões de euros são 65, 66 milhões de reais, tá? Mas o Inter não está disposto a aceitar propostas de times aqui do país, tá? Todo mundo sabe disso aí, e o próprio Maurício também gostaria, inclusive, de ir para o exterior e não para um clube local, tá? Tem a história do Oscar, todo mundo sabe, o Oscar que já está com 32 anos, hein? Passou o tempo, o Oscar que ganha quase 10 milhões de reais por mês lá na China, está na 8ª temporada, agora em maio ele pode assinar um pré-contrato, tá? Ele acaba o contrato lá na China em novembro, agora em maio ele já pode assinar um pré-contrato, mas é uma peleia fortíssima. A gente sabe que o Kudê quer muito ele por aqui, o Bertolucci é o empresário dele, o Bertolucci é empresário de todo mundo quase, né, no futebol brasileiro, dos grandes jogadores. Alô Tatinha, alô Cunha, alô Silvio Zomer também, tá? Então, mas é algo que a gente não tem que se preocupar por agora, sobre o Oscar. DM do Internacional, Rocher, Mercado e Wesley treinando em campo, né, no campo lá do CT, aí no dia de ontem esse pessoal aí todo treinou. O Rocher segue com trabalhos específicos ainda, né, não está 100%, mas há uma expectativa de que logo logo ele volte. O Mercado recuperou das dores no joelho, deve viajar lá para Brasília, né, para a Copa do Brasil, e o Wesley também é outro que se recuperou, deve viajar. O Igor Gomes vai ser reavaliado, ele que sentiu um pouquinho o posterior da coxa no jogo de sábado. E o Fernando e o Borré devem viajar. O Thiago Maia, acredito que ainda não, tá? O Fernando e o Borré devem viajar para a gente poder ter todo mundo aí, né? Contra o Nova Iguaçu. Ontem eu dei uma olhada no Nova Iguaçu contra o Vasco, embora o Vasco seja uma equipe que tá bem meia boca, o Vasco da Gama, né? O Payet é um grande jogador, o Léo Jardim também, o goleiro, muito bom. Aliás, o Léo Jardim, se não fosse ele ontem, o Nova Iguaçu tinha vencido tranquilamente o jogo contra o Vasco da Gama. O Vasco tentou no segundo tempo, depois que empatou, né, no abafa lá, né, naquela correria, na empolgação, indo junto com a torcida, mais de 60 mil torcedores no Maracanã ontem, mas o time do Nova Iguaçu, uma equipe muito bem postada dentro de campo, uma equipe jovem, tá? E eu anotei 2 jogadores aí que a gente vai ter que cuidar muito. O Iago, que ele é um canhoto, ele é jogador do Fluminense, tá emprestado lá pro Nova Iguaçu, e o Carlinhos, que é o centroavante, tá? Que ontem estava, inclusive, que não se aguentava ontem, né, durante o jogo, mas é muito bom jogador, muito bom mesmo, tá? Perdeu alguns gols, não sei se por culpa dele ou porque o Léo Jardim estava numa tarde e noite sensacional, mas muito cuidado, viu? Muito cuidado com esses 2 jogadores. O Iago, que é do Fluminense, está emprestado ao Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tem na sua coordenação técnica o Andrezinho, que conhece muito bem o Internacional, né? Grande Andrezinho, batia demais em falta, era o 12º jogador que nós tínhamos lá, tá?
Não do Chaves, tá falando do Bill. O Bill é bom jogador também, né? Também tem o Bill. Então é uma equipe que jogou fechadinho contra o Vasco, joga fechado, explorando, né, os contra-ataques, mas é uma equipe muito perigosa. Então muita atenção ao Inter para esta partida, tá? Embora eu ache que eles possam chegar um pouquinho mais de desgaste físico para esse jogo. Foi um jogo muito corrido ontem contra o Vasco. Tem agora a volta também, né, com o mando de campo do Nova Iguaçu. Ainda não foi definido onde será o segundo jogo, mas é uma equipe que correram muito ontem. Então o Internacional precisa ter muito cuidado com esses jogadores. Tá bom, rapaziada? Forte abraço, tamo junto. É o Inter.